Estudo da palavra de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 em diante. A parábola do filho pródigo. Vamos lá. A história que nos conta, depois você leia aí na sua casa, de um homem que tinha 2 filhos, um mais novo e um mais velho, os quais moravam numa fazenda e trabalhavam arduamente junto com o pai e os seus funcionários nessa propriedade. E o filho mais novo se revoltou e pediu para o pai: dá minha parte que eu quero ir embora. E o filho mais velho ficou com o pai, trabalhando lá na fazenda. Passado algum tempo que o pai entregou a parte do filho mais novo, o filho mais novo vendeu a sua parte e foi embora para uma terra distante. Ou seja, ele queria fazer coisas que ele se envergonharia perante o pai. E o que acontece? Ele foi para uma terra distante e ali gastou todo o seu dinheiro, enquanto o pai e o filho mais velho continuaram na propriedade trabalhando. Passado algum tempo, esse filho mais novo gastou tudo. Gastou com prostituição, com tudo que tinha, o que o mundo lhe oferecia. E conta a história que nessa terra onde ele estava, houve uma grande fome. E ele foi obrigado, para não passar fome, começou a trabalhar. E conta aqui na história que ele começou a trabalhar, o único serviço que ele fez, que ele conseguiu, foi apacentar os porcos. E lá onde ele apacentava os porcos, o proprietário dos porcos não deixava ele nem se alimentar com os restos do coxo dos porcos. Então você vê que tamanha pobreza que ele ficou e que tamanha fome que estava nesse lugar. Uma tremenda crise, vamos dizer assim. E um certo dia, ele com fome, depois de ter feito o trabalho dele, lembrou das palavras do pai dele, que lá na onde que o pai dele, que o irmão ficou, mesmo com o trabalho árduo, o trabalho duro, até os funcionários eram bem tratados. E eles tinham fartura, porque eles comiam do fruto do teu trabalho. E ele tomou consciência. E primeira coisa que ele fez, lá onde ele estava, passando necessidade, ele lembrou e se reconciliou com Deus. E então ele falou: Deus, pequei contra ti e pequei contra o meu pai. E Deus deu discernimento para ele do que ele tinha que fazer. E ele retornou para a propriedade lá, para a fazenda do pai, aonde estava o pai, o irmão e os outros funcionários da fazenda. E chegando lá, ele pegou e pediu desculpa para o pai, reconciliou com o pai. E o pai, vendo que o filho tinha retornado, se alegrou muito e fez uma grande festa. Chamou os funcionários e falou: veste o meu filho, mate um boi cevado, porque o meu filho estava morto e ressuscitou. Ou seja, ele foi para o mundo, fez tudo de errado e ele voltou à consciência do que era certo. E conta a história aqui o seguinte, que o filho mais velho estava no campo trabalhando. E ele ouviu o barulho da festa e já estava na hora, ele foi embora para casa. Chegando, antes de entrar na casa, na sede, ele perguntou para um dos funcionários o que aconteceu. E aí um dos funcionários pegou e falou: o seu irmão voltou e o seu pai está fazendo uma grande festa, porque o seu irmão estava morto e ressuscitou, conheceu a verdade. E ele se indignou muito, o irmão mais velho se indignou. E o pai, vendo que ele estava à porta da fazenda, foi lá ter com ele, conversar com ele. E pegou e falou: meu filho, entre, seu irmão voltou. E ele, na arrogância, com inveja, com maus olhos, falou para o pai: pai, esses anos todos eu tenho te servido e nem um cabrito você me deu para minha
fazer uma festa e me alegrar com os meus amigos. O teu filho pegou metade de tudo que nós tínhamos, foi embora, gastou com as meretrizes e agora você vem fazer uma festa para ele? Então o pai explicou para ele: meu filho, o seu irmão estava morto e agora ele ressuscitou, ele conheceu a verdade. E também é motivo para que todos nós nos alegremos. Enfim, a história se resume basicamente nessa passagem. E o que a gente pode levar para os dias atuais de hoje? Esse irmão mais velho é como um membro da igreja. É como, muitas vezes, um irmão mesmo dentro de casa. E às vezes ali ele não conhece, mesmo estando dentro da igreja ou dentro de uma casa que tem princípios, não consegue entender e às vezes está mais morto do que o que foi embora. Às vezes está mais corrompido pelo pecado do que o que foi embora. O que foi embora ainda, vamos dizer, foi longe, que ele sabia que o que ele ia fazer e iria envergonhar o pai a si mesmo. Mas o que estava perto ali não conseguiu compreender isso. E antes da gente continuar na nossa reflexão, no nosso estudo da nossa palavra, eu já queria te pedir para você, se faz sentido o que eu falar aqui e que nós estamos conversando, para você se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra. Agora nós vamos colocar isso nos dias atuais. O filho pródigo aqui, o filho pródigo, nada mais é do que às vezes o irmão da igreja, ou às vezes um parente, às vezes um irmão de dentro de casa, que às vezes vê o outro indo embora, errando, às vezes aí a pessoa cai na consciência, reconcilia, volta para Deus, volta para a casa do Pai e ninguém reconhece a mudança dele. O filho pródigo aqui teve que aprender da maneira mais difícil, com o mundo, que lá fora ninguém verdadeiramente é amigo de ninguém. Ele só estava sendo bem quisto pelos amigos enquanto ele tinha dinheiro. E a hora que acabou o dinheiro, conta a história aqui, ele não tinha, ele não podia, não era permitido que ele comesse nem junto com os porcos. Olha quanto que isso é forte. Mas vamos traduzir isso aqui. Dentro da própria igreja de cada um, às vezes, a gente vê um irmão se destacando. Às vezes a gente está anos de igreja e vê, às vezes, o irmão se destacando. Que às vezes vivia no mundo, fez o erro e agora se reconciliou com Deus. E a gente questiona isso. O porquê que aquela pessoa que estava ali ímpia voltou e reconstituiu com Deus e agora está sendo bem sucedida? E às vezes a pessoa está há anos de igreja, não saiu do lugar. Em todo lugar tem isso. Às vezes você vê ali aquele crente, às vezes aquela pessoa religiosa, ali ó, na igreja folheando ali, sabe a Bíblia de trás para frente e não saiu do lugar. Não avançou nada na vida. E em contrapartida, às vezes o que errou e que aprendeu a lição da vida, volta e reconhece a falha, reconhece o erro. E às vezes a pessoa que está dentro da igreja age como um irmão mais velho, não quer aceitar a prosperidade do próximo, não quer aceitar que o outro deu certo. Às vezes dentro de casa mesmo. Quantas vezes a gente tem isso? Eu tenho casos de amigos que não estudaram enquanto os irmãos estudaram e não queria nada com a vida. E de repente os irmãos estudados estavam pior do que a pessoa que não tinha o estudo e que Deus abençoou. Olha só que louco, que coisa engraçada. Isso tudo é dádiva de Deus. Deus dá o dom. Mas a gente tem que estar em princípio, em linguagem com Deus, na comunicação com Deus.
E aí Deus começa a abrir as portas para a gente. E a reflexão hoje é essa. Para a gente não se tornar o irmão mais velho da história aqui do filho pródigo. Porque quando a gente se torna o irmão mais velho do filho pródigo aqui, a gente está sendo pior do que o irmão mais novo. Porque o irmão mais novo ainda aprendeu com o erro. E nós? Temos tentado melhorar de alguma forma? Temos nos alegrado com a vitória dos irmãos? Temos nos alegrado com quando um irmão volta para a igreja, que às vezes estava perdido? Essa reflexão, eu até quero que vocês leiam mais profundamente aí e entenda isso. O quanto significa isso e quanto é importante. Não é só estar dentro da casa do Pai. Não é só trabalhar e fazer o que é certo. Mas a gente tem que ver se o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos estão sendo também puros. O irmão mais velho ali não conseguiu perdoar o irmão mais novo. Não se alegrou. Ele deveria, o pai dele fala para ele aqui. Nós temos que nos alegrar. Porque um irmão, seu irmão, estava morto. E agora ressuscitou e conhece a verdade. Se você entendeu essa passagem, compartilhe com aquela pessoa que precisa ouvir a verdade. E a verdade, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim como eu fui liberto e ativado, eu também quero ativar outras pessoas com a tua ajuda. Através do vídeo, de uma palavra. Às vezes a pessoa só precisa começar a enxergar a vida de outra maneira. E a gente só consegue fazer isso quando a gente está alinhado com Deus. O restante tudo da prosperidade, dinheiro e etc. é tudo consequência. Aquele abraço, que Deus abençoe e tamo junto até depois do fim.